mas sou Reinaldo, pediatra. Assumi a direção clínica do hospital tem 2 meses, peguei essa bucha toda aí, né? Que é um problemão. Mas o que a gente tem a falar sobre essa questão, tanto de estrutura hospitalar, quanto dessa situação toda? Primeiro eu quero pegar um gancho aqui no que a Juliana falou, a respeito dessa questão da vacina, da H1N1 e da sua indagação. Por que falta vacina? Exatamente porque foi adiantado e com número reduzido ainda de doses. Mas por quê? Primeiro porque nós estamos tentando proteger as faixas mais suscetíveis, né? Que seriam primeiro os idosos, que para não confundir uma síndrome gripal pelo H1N1 com de repente um coronavírus e outras doenças respiratórias. Então o que a gente pode fazer é tentar prevenir para que não haja muita confusão. Segundo, os profissionais de saúde, justamente para não haver esse mesmo tipo de problema, porque se eu tiver hoje um profissional de saúde com uma síndrome gripal e não tiver ele vacinado, eu posso ter que afastá-lo por 14 dias, se eu não tiver o teste, e eu acredito que vai faltar, e eu tenho que afastar esse profissional do trabalho. Um profissional ou outro, tá, a gente pode não sentir, mas de repente a gente pode ter 10, 15 funcionários da saúde afastados num momento de crise. Aí quem vai ficar sem atendimento é o resto da população. É para isso que o Ministério determinou que fosse feito prioritariamente essas vacinas nessa faixa etária e nesse tipo de profissional. É claro que não vai faltar vacina, as outras pessoas vão se vacinar, mas vai vir no decorrer do tempo. Eu acredito que eles vão liberando no decorrer do tempo. Só foi adiantado aquilo que era possível adiantar para minimizar o problema. Mas vamos lá. Em relação à questão dos isolamentos, depois nós vamos chegar no seu questionamento, tá? Em relação a isolamento, qual é a importância disso tudo? Todo mundo já viu na mídia, já ouviu falar do gráfico de transmissão, da questão do sufocamento do sistema de saúde, da incapacidade que o sistema, não é do Brasil nem de Piraju, do mundo, tem de absorver uma crise tão grave como essa se ela for muito rápida. Então, a grande questão do isolamento é justamente a lentidão da transmissão. Quanto mais lenta ela for numa comunidade, mais fácil vai ser de atender, porque nós podemos não ter leitos, não ter respiradores, não ter oxigênio, não ter nada. E, diga-se de passagem, o que o ministro falou no dia, eu achei interessante ele tocar nesse assunto, que ninguém está abordando quase, é o fato de muitos medicamentos que são utilizados no mundo todo virem da Índia. E a Índia está em lockdown, está parada totalmente. O que quer dizer isso? Pode faltar insulina no Brasil, no mundo, pode faltar alguns outros medicamentos que vêm tudo da Índia. E não há fornecedor suficiente fora da Índia para suprir toda essa necessidade. Então, só para ter uma ideia de como essa crise é grave e muito mais ampla do que se imagina. Sim, as empresas vão sofrer? Vão, já estão sofrendo, é fato. Quem vive, eu não vivo felizmente, e digo felizmente porque há muito tempo eu não vivo do consultório. Meu consultório está lá, ele faz parte da minha renda, mas ela não é a maior parte. Eu vivo de plantão. Quem me conhece sabe que eu vivo a maior parte de plantão. E plantão é plantão, né? Se o meu empregador não pagar, já aconteceu isso também. Já fiquei 3, 4 meses sem receber. É duro? É muito duro. E sei como é que vocês podem estar se preocupando, porque é difícil sim. Você tem um monte de gente para pagar, você tem fornecedor, você tem a tua casa para sustentar, e não é fácil. Por isso eu acho que essa crise vai ser para todo mundo e nós vamos ter que passar por ela juntos. Mas vamos lá, eu queria só passar alguns dados de qual foi o resultado inicial do nosso isolamento, vamos dizer assim, do distanciamento e desse isolamento. Antes de começar o isolamento de fato, nós tivemos aqui 1.264 atendimentos em rede básica, atendimentos normais de saúde.
Com isolamento, esse atendimento passou a 746. Quer dizer, caiu 40% aproximadamente. E as síndromes gripais? Tivemos apenas 166 atendimentos de síndromes gripais na rede básica. Isso quer dizer muita coisa? Ah, então não tem síndrome gripal, por que nós vamos isolar todo mundo? Não, não é isso. Provavelmente tivemos sim alguns pequenos problemas de gente que correu do sistema de saúde. E eu estou falando com uma população que provavelmente alguns de vocês fizeram a mesma coisa. Ah, eu tive uma febrezinha, uma dorzinha de garganta, alguma coisa, nem vou lá. E foi isso, é bom, nós orientamos isso mesmo, que você não precisa ficar se aglomerando nesse sentido. Por quê? É menor taxa de transmissão. Nós temos que reconhecer também a questão do isolamento das crianças, né, do fato das crianças não irem para as escolas, não irem para a creche. Qual é o problema principal das crianças? O problema principal das crianças é que elas estão numa época, agora principalmente, numa época de síndrome gripal. Por vírus sincicial respiratório, por H1N1, por outros vírus que nem fazem parte da nossa nomenclatura, que são inúmeros, mas elas têm um grave problema para nós adultos e para os idosos. São transmissoras. E como que eu vou identificar uma criança que chega para mim no consultório, ou no posto-saúde, ou no pronto-socorro, com tosse e febre de um Covid? Eu não tenho como identificar. Absolutamente. Só se eu tivesse o teste rápido para toda a população. O que eu tenho que fazer quando eu pego uma criança com síndrome gripal, então? Se eu tiver uma taxa mínima de transmissão na região, eu tenho que isolar ela. Mas como é que eu isolo uma criança com máscara? Como é que eu falo para ela não tocar na mãe, não tocar na avó, não pegar o brinquedo, não fazer isso, fazer aquilo? Não tem jeito. Certo? O que eu tenho que fazer? Isolar os adultos que cuidam dessa criança. Aí eu isolo ele com máscara. Já vou ter que... Como é que eu vou orientar a mãe, por exemplo, a não pegue o seu filho no colo toda hora? Não abrace ele. Não fique com ele na cama para dormir. Como é que eu vou fazer isso? E diga para mim, vocês que são mães, qual mãe tem coragem de fazer isso? Ela vai arriscar, provavelmente vai arriscar. Se eu pegar, somos nós dois. É isso que vai acontecer. Então a situação ela parece ser simples, mas ela não é simples. Felizmente nós não temos nenhum caso, nem suspeito. Mas aí, eu quero colocar para vocês também em relação ao atendimento, o que mudou no pronto-socorro. O pronto-socorro tinha em torno de 160, mais ou menos 160, 170 atendimentos por dia. Só com a divulgação e com essas orientações, a taxa de consulta no pronto-socorro caiu para em torno de 50 a 60 consultas em 24 horas. Isso mostra para mim duas coisas. Primeiro, as pessoas estão com medo, e é bom que tenham medo. Segunda coisa, as pessoas procuram um serviço de saúde sem necessidade. A maioria. Isso aumenta demais o custo em saúde no município. Aumenta demais a estrutura que você tem que ter. Obviamente, todos nós estamos pagando por isso. A prefeitura tem, cada ano que passa, tem uma demanda maior em saúde, tem uma demanda maior em custos, e o pronto-socorro tem também, o hospital tem também, as tabelas SUS, quem não sabe, faz, se não me engano, de 15 a 20 anos que não muda para as internações, e todo mundo tem que custear isso. Mas todo mundo quer o atendimento o melhor possível, todo mundo quer o atendimento que não demore no pronto-socorro, todo mundo quer o melhor médico no pronto-socorro. E aí eu quero fazer aqui uma defesa da classe médica. Por que é que não tem tantos médicos mais antigos no pronto-socorro? Por que é que muitos você vê que não fala, quando você fala, ele não quer saber do pronto-socorro? Por dois motivos. Primeiro, que a população não sabe usar. Está aí os números. Então é uma montanha de gente usando mal. Segundo, porque não se tem mais respeito, como tinha no tempo do Dr. Farid, do Dr. Camilo, do Dr. José Ribeiro, que eu acho que a maioria talvez nem conheça. Eu só conheci ele quando cheguei aqui, há 30 anos atrás.
E terceiro, porque o médico também não tem absolutamente nenhuma garantia. Eu estou preocupado, sim. Eu tenho um médico que todos conhecem, o Dr. João, tem 68 anos, trabalha a maior parte dos plantões do pronto-socorro, tem diabetes, tem hipertensão e está na linha de frente. Por quê? Essa é uma pergunta que nós fazemos, né? Por que não tira ele de lá? Por que ele não sai de lá? Porque quem é que vai pagar a comida dele? Quem é que vai pagar as contas dele? Esse é o primeiro fato. Ele não tem garantia trabalhista, ele não tem férias, ele não tem 13º, ele não tem plano de saúde, ele não tem nada. Ele só tem a hora que ele trabalha. Segunda coisa, eu também não tenho médico. Pelas mesmas condições, eu não tenho médico para substituí-lo. Porque todos foram buscar, obviamente, como eu também, fui buscar outras condições de trabalho, melhores, onde talvez eu tenha mais segurança, ou mais garantias, ou até mais respeito. Ou até mais valorização, lógico. Todo mundo faz isso. Então esse é o dado que eu queria passar para vocês, que talvez alguns perguntem. Outro dado, nós temos boa parte dos plantonistas, isso a Helena pode até falar, se me corrigir aqui se eu estiver errado, boa parte dos plantonistas vem de fora. O que significa isso para nós? Não muita coisa, se não fosse a epidemia. Eu tenho médico vindo de Ourinhos, eu tenho médico vindo de Marília, eu tenho médico que vai para São Paulo às vezes fazer plantão, eu tenho médico de Avaré. O que significa isso? Esse médico pode também se contaminar, pode. 25%, segundo dados, dos profissionais de saúde que lidam com os pacientes com Covid podem se contaminar. Além dele se afastar, antes de se afastar, ele pode transmitir, eventualmente. Na Espanha, um dos graves problemas que eles tiveram foi justamente o fato de que as unidades de saúde começaram a ter alguns profissionais contaminados. Antes deles serem afastados, eles acabaram transmitindo para quem fosse no atendimento. Mas então esse profissional é um mau profissional? Não, é o caos que faz isso. Você tem que atender um que está ali quase morrendo, você tem que atender o outro ali, você tem que atender o outro que está brigando. E aí você acha que dá para fazer todas essas normativas exatas de isolamento? Não dá. Com toda sinceridade, não dá. Você tenta, mas não dá. Outro problema importante que a gente tem, e ainda não conseguimos resolver, eu espero que a gente consiga resolver, são os EPIs. É fato, não tem em quantidade suficiente se o número de síndromes gripais aumentarem na cidade. No país, não há fornecedor para a gente comprar, principalmente máscaras, porque a população correu e comprou antes. Usa mal, usa errado, acha que está protegido e não está, porque não é só a máscara que protege. É fato, é comum a gente ver gente com máscara para a rua, para lá e para cá. Quem tem que usar máscara é o doente, e o profissional de saúde que estiver em distância curta do doente. É esse que tem que usar máscara. Mas o pessoal está comprando, não adianta, nós não vamos conseguir conscientizar a população de que não resolve usar máscara se você não estiver doente. Não resolve, você acha que está protegido e não está. Você vai acabar pegando, certo? E por último, vamos falar um pouquinho de questão de leitos hospitalares. Nós temos no hospital 90 leitos. Desses 90, 10 são de pediatria. Por causa da questão da falta de possibilidade de diagnosticar se a criança tem ou não tem o Covid, eu tomei uma medida que, baseada numa informação que eu tenho da infectologista de Assis, do hospital que eu faço plantão, a pediatria está isolada hoje para qualquer caso que não seja síndrome gripal. Por quê? Porque se eu tiver uma criança com síndrome gripal lá dentro e eu não isolar ela, e ela estiver com Covid, ela vai espalhar para todo mundo. Todo mundo que fizer visita, todo mundo que estiver lá trabalhando com ela, para os médicos e talvez para o corredor afora. É difícil? É. Mas como é que você vai fazer? Eu vou isolar. E as crianças que não tiverem
problema gripal e precisar internar, vai ter que ser internado em outro setor do hospital. E vai utilizar leitos que não seriam de crianças, seriam de adultos. Então, só para ter uma noção da importância do problema. Outro problema, são 10 leitos de pediatria dentro da pediatria e são, se não me engano, 14 ou 15 leitos de maternidade. Ou seja, dos 90, vamos lá, tiro 20. De fato, para adulto eu tenho 70. Dos 70 leitos, eu tenho alguns que eu posso isolar numa enfermaria, outros em 2 leitos, enfim. Tenho 3 respiradores em condições de utilizar. Um quarto que eu deixo na maternidade, que é para transferência dos bebês que precisem e também serve para transferência dos adultos. Mas nós vamos de qualquer forma ter que ter um reservatório, uma reserva para eventualmente ter que transferir os pacientes que forem necessários. A ideia é que a gente não precise internar paciente com Covid entubado aqui, porque se isso acontecer, você pode ter certeza, o caos já está estabelecido e vai morrer muita gente. Qual é a intenção de ter esses respiradores? É para tentar cuidar aqui daquilo que não for Covid, mas que precisar de respirador. Mas nós não temos UTI, não temos mesmo. Nós não temos um aparelho de gasometria, que é muito importante dentro da UTI, nós não temos equipe treinada, nós não temos um monte de coisa. Nós temos um quebra-galho. E ajuda muito, salva muitas vidas. Mas agora nós vamos ter, talvez, que cuidar de gente que teria que estar indo para a UTI, porque não vai ter vaga. Eu posso ter que cuidar do infartado aqui, eu posso ter que cuidar de um trauma craniano aqui, mesmo sem ter neurologista, eu posso ter que tratar de um derrame pleural, de algum paciente mais grave, de um pós-operatório que seja de urgência, eu posso ter que tratar isso. Essa é a minha preocupação. Eu não estou preocupado com o paciente que tem que entubar para levar para Avaré ou para Botucatu se ele tiver o Covid, porque é lá que eles vão notificar, é lá que eles vão fazer todo o tratamento, é lá que eles vão fazer o isolamento. Eu preciso ter a técnica do profissional que vai tratar desse paciente para ele saber como fazer inicialmente. E aí entra o polo, que nós estamos estudando como fazer, como é que a gente vai fazer, tem que montar uma equipe de treinamento para ir treinar o pessoal no PSF, tem que pegar o pessoal do pronto-socorro, treinar, mostrar para eles como é que é a retirada dos EPIs, principalmente quando você tem um paciente forte suspeito. Eu estou em Assis faz 30 anos, quase 25 anos. Tem um monte de enfermeiro lá, está batendo cabeça. Enfermeiros, técnicos e tudo. Por quê? Porque a hora que você vai pôr uma mão na massa mesmo, a hora que você vai ver na prática e outro está vigiando você como é que você está tirando o EPI, porque o problema maior não é na colocação, é na retirada, quase todos, se fosse numa questão de veracidade da epidemia, poderiam estar contaminados. Quase todos. Por quê? Porque tem uma técnica específica. Não é simples você retirar aquele avental. Tirar luva, tirar avental, tirar gorro, máscara, tudo tem uma ordem, tem uma sequência, tem um movimento específico para fazer. Nós não estamos treinados para isso. É preciso treinamento. Para treinar, preciso de tempo. Para ter tempo, eu preciso de um certo isolamento, eu preciso de um distanciamento, para que isso não venha tudo de uma vez. Porque se vier tudo de uma vez, nós vamos ver como se estivessem soltando bombas no meio da comunidade. Todo mundo correndo, ninguém sabe para que lado corre, todo mundo correndo, batendo cabeça, se dando trombado, um matando o outro, e vai ser assim, se isso não for feito de forma ordenada. Para ordenar as coisas, nós precisamos de tempo. Agora, e por último, eu queria... tá lá. Não sei se dá para desligar, apagar um pouquinho a luz, para ver se dá para vocês entenderem. Eu peguei essa planilha, não é só uma estimativa, tá? Antes que alguém fale, mas isso aqui não é um estudo de Piraju. Não, de fato, não é um estudo de Piraju. Eu recebi, através de um desses monte de mensagens que a gente recebe da saúde, de um lado e de outro, não me pergunte nem de onde eu recebi de uma dessas instituições, alguns
dados de fornecedores, de medicamentos, de equipamentos, de EPIs, etc. e tal, e tinha essa planilha para a gente poder se basear mais ou menos, que são epidemiologistas que fizeram um estudo na região de Petrolina. Por que Petrolina? Bom, não sei por que Petrolina, eles fizeram um estudo, foi que chegou a mim. Em relação à questão de infecções, dados hospitalares, o que precisa, o que não precisa. E como é um estudo brasileiro, é um estudo de uma região do Brasil, eu acho que ela pode servir um pouco mais para nós. Petrolina é uma cidade grande, não é uma cidade pequena que nem Piraju. Obviamente que a taxa de transmissão pode até ser um pouco maior, talvez, mas eu acho que serve para a gente ter uma ideia, porque até hoje a gente não tinha feito pelo menos uma estimativa daquilo que poderia ocorrer em Piraju. Então vamos lá. Piraju tem, segundo os últimos dados do censo, 29 mil habitantes. O que significa isso? Aí está lá, o número possível de infectados. Por que o número possível de infectados? Vocês já ouviram falar que quando tiver em torno de 60% da população já infectada, a epidemia praticamente já está controlada, certo? Então esses números são baseados nisso. O número de infectados para controlar a epidemia seria 17 mil pessoas infectadas em Piraju, tá? É por causa disso. Ali está a distribuição por faixa etária. Na terceira coluna é a porcentagem de casos sintomáticos, tá? Com internação, que seria o número de pessoas infectadas que precisariam ser internadas. O que significa isso? Se vocês analisarem a quarta coluna, significa que nós teríamos 900 internações pelo Covid. Nós temos 70 leitos. Agora imagina se, vamos diminuir o problema. Vamos falar que essa taxa aí está tudo errado, que seria só 30% disso. Então eu precisaria de 300 internações. E eu ainda tenho 70 leitos. Nem todos os leitos, eu não tenho certeza, mas nem todos os leitos dispõem de possibilidade de isolamento, nem todos os leitos têm possibilidade de oxigênio. O nosso hospital é pequeno. Agora vamos seguir então. Disso tudo, está lá, quantos pacientes precisariam de intubação ou de atendimento em unidade de terapia intensiva? Provavelmente de intubação. 241 para a população. Eu tenho 3 respiradores. Se eu diminuir isso para 1/3, eu precisaria de 80 leitos com respirador. Tá bom, então vamos analisar. Seriam quantos mortos? Possivelmente, seguindo essa linha, 11 mortos. A grande maioria dos 60 anos para frente, né? A grande maioria de UTI também dos 60 anos para frente, e assim por diante, porque a taxa de gravidade é maior nessa faixa etária, todo mundo já sabe. Olha lá, a primeira faixa, de 0 a 9 anos, nenhuma criança infectada que precisasse de internação, nenhuma morte, nenhum caso de UTI, nem nada. E aí, qual a importância da criança? É ela que vai levar para os adultos, se eu não tiver medidas necessárias. A criança vai ser só o mosquitinho da dengue, que vai lá, vai picar silenciosamente, você vai achar que não tem nada. Isso vai acontecer. Então, é só para ter uma noção de que, por mais que eu queira fazer, por mais que eu tente fazer, outro dia alguém me falou, mas tem como comprar respirador? Tem. Imagina que você botasse 70 leitos, todos com respirador. Pois bem, se eu pudesse fazer isso, eu disponho de 19 médicos no meu corpo clínico. Desses 19, eu acredito que 5 tenham experiência suficiente para lidar com isso, com respiradores, intubação, etc., pacientes mais graves, porque já tem trabalhos ligados a isso, seja anestesiologista, seja médico que trabalha em UTI, enfim, esse tipo de profissional. Os outros vão atender os casos mais simples. Por quê? Porque na
não há tempo de treinamento desse profissional para de repente ele virar um intensivista. Eu trabalho há 25 anos numa UTI neonatal, há pelo menos uns 5 anos que eu divido entre a UTI neonatal e uma UTI pediátrica. E tem muita coisa que eu preciso de ajuda de colegas que sabem mais do que eu. Muitas vezes. Então, gente, eu queria trazer esses dados, não é para apavorar ninguém, mas para a gente refletir. Nós não estamos isolados do mundo. Nós somos uma cidade pequena, graças a Deus, não chegou nenhum caso aqui ainda. Mas não podemos esquecer que ontem a Unesp Botucatu divulgou publicamente que o primeiro óbito ocorreu com Covid, se não me engano, Covid positivo. De onde é o paciente? Arandu. Quantos quilômetros está de Arandu? Eu nem sei direito, mas eu acho que gira em torno de 40 quilômetros. Está longe? Quantos médicos, agora eu não sei se tem ainda, mas a minha filha estava fazendo plantão em Cerqueira César. Ela não é porque saiu com medo, não, é porque simplesmente não, era um plantão eventual só. Mas está dando plantão em Manduri, está fazendo atendimento em Itejupá. E esses dados nós não estamos colocando os pacientes de Itejupá e Sarutaiá. Não é muito, mas qualquer um a mais que precise de leito é muito. Aí você começa a entender por que é que na Itália tem gente morrendo e não tem jeito nem de fazer nada. Como eu recebi uma gravação dramática de um rapaz que mora na Espanha, numa cidade de 5.000 habitantes. 5.000. É 60 km de Barcelona, é perto. Verdade, Barcelona é uma cidade grande, tem muita coisa, etc. Mas a nossa distância para São Paulo é muita. Quantos vão para São Paulo de manhã e voltam à tarde? Esse é um dado para você pensar um pouco. E olha, 5.000 habitantes já computam 40 mortes. 40 mortes é 1% da população. O que traria para nós, se eu projetar isso, 290 mortes e não 11. Então, é para refletir, não é para assustar, não é para também contrapor nem nada, para ficar brigando porque tem que fechar ou tem que abrir. Eu entendo que vocês têm que sustentar a casa de vocês, eu também tenho a minha, eu também estou lá com o consultório, tenho despesa para pagar e os pacientes do consultório também sumiram. E é bom que sumam mesmo. Não é bom que tenha muita gente em sala de espera, aglomerado, pegando talvez um resfriado de um de outro, e aí a gente já não sabe mais nem o que é, ainda mais eu com pediatria, como é que eu vou fazer? Entrou dentro do consultório, olha, vou ter que isolar. Talvez a gente possa comprar alguns kits, isso poderia ajudar um pouco. Comprar os kits de detecção do vírus sincicial respiratório, até da H1N1, isso poderia ajudar sim, mas custa caro e também não tem tanta disponibilidade, mas talvez ajudasse. Por quê? Porque se eu detectar que você está com H1N1 ou que está com vírus sincicial respiratório, que é mais comum em criança, eu fico mais tranquilo, o paciente fica mais tranquilo, a família fica um pouco mais tranquila. E talvez esse isolamento possa ser, pelo menos em casa, não tão preocupante. Mas isso a gente ainda não tem. Eu estou tentando comprar, também não estou achando não está muito fácil. Porque está todo mundo correndo atrás de tudo que puder. Nós somos pequenininhos. Eu vou pedir uma caixa, o cara fala, não tenho. Outro dia eu fui falar com um rapaz da compra do hospital, escuta, eu preciso comprar aventais impermeáveis, esses aventais aí, tem uma gramatura tal, liga lá em Assis, pega a numeração, pega a especificação. De tarde ele falou, doutor, não achei. Eu achei o último fornecedor, mas que ele falou para mim, ó, vendi ontem os últimos 400 aventais. E eu não vou pegar encomenda porque eu não tenho nem ideia de quando eu vou ter. Só para terem uma noção. Existem para a produção desse tipo de EPI, toda uma regulamentação do Ministério da Saúde. Parece que o Ministério está inclusive relaxando essa coisa para outras pessoas. Está aí a notícia de que os presos aqui da região, não sei aonde, aí perto de Botucatu, sei lá, iriam estar começando a produzir esses EPIs, as máscaras cirúrgicas e tal, que são mais simples,
Para usar onde? Para usar no paciente, para usar no paciente infectado, no paciente que tem uma síndrome gripal, para que ele não transmita. Agora, tem as N95, que são as máscaras específicas para o profissional da saúde, que vai lidar diretamente com o paciente infectado. Também está difícil de encontrar. Uma máscara custava R$5, eu paguei 30. E ela tem duração de 1 dia. Para vocês terem uma ideia. Se eu ficasse 30 dias atendendo, eu tinha que ter 30 máscaras, só para um profissional. Eu consegui comprar 4. E paguei R$120 em 4 máscaras. Assim, comprei porque foi o que eu achei, para tentar proteger a mim e a minha filha, que é médica. Que vai proteger? Talvez numa situação emergencial, até correr atrás de alguma coisa. Mas é para utilização de 1 dia. Existem algumas N95 que me parece que pode ser utilizada até 7, 10 dias. Mas tem toda uma técnica, e aí que entra o problema do treinamento. Tem toda uma técnica para você guardar essa máscara para reutilização e que você não se contamine. O risco de contaminação só no tirar a máscara é muito alto. Para vocês terem uma ideia só disso, nessa questão da gravidade. Se eu tiver superlotação de hospital, se eu tiver superlotação, eu vou ter que usar escola, por saúde, sei lá onde mais para botar leito. Vai resolver o problema? Não vai. Eu tenho 20 médicos. Isso, estou falando em 20 médicos que vão estar aí trabalhando. Talvez tenha mais, talvez nem isso tenha. Porque se alguns ficarem doentes, eu vou ter que afastar eles quanto tempo? É por isso que a gente fica preocupado com a questão de fala de presidente, é uma guerra, parece uma guerra política mais do que técnica. Eu entendo o presidente, eu entendo o pessoal da economia, eu entendo os empresários que estão numa dificuldade terrível, mas agora não dá para a gente ficar numa guerra. Não é a saúde contra a economia. É mais ou menos assim. A gente tem que achar a solução entre saúde e uma economia frágil, porque ela vai ser. Com certeza ela vai ser. Por que ela vai ser? Todo mundo sabe. Se a gente tiver uma taxa de infectibilidade muito alta, se a gente tiver uma taxa muito alta, vai morrer muita gente. E o pânico vai se instalar. Aí o pânico mesmo. Que agora está todo mundo em pânico, mas ninguém viu ninguém morrer. Mas a hora que alguém começar a ver um ou outro e outro morrer, aí o pânico vai se instalar. Não é comum, não é incomum, e a Helena sabe melhor do que eu, porque ela está lá o tempo todo, o pessoal querer chegar no pronto-socorro batendo, arrebentando a porta, ou querendo brigar, batendo no médico. Outro dia uma coitada, uma menina, quase que, uma médica desse tamaninho, recém-formada, quase que apanha do sujeito aí que foi no posto de saúde e porque queria o teste do coronavírus, queria fazer, não temos. Se não fosse o enfermeiro entrar na frente dele, sei lá o que ele ia fazer. Isso nós não chegamos a nenhuma morte. Agora imagina você chegar na porta do hospital com o seu parente querido e eu dizer, não tenho onde pôr. Imagina o desespero que vai dar nas pessoas. Imagina o quanto essas pessoas que não entendem ou que não, na hora da histeria não vai entender e vão querer fazer o quê? Se bobear, vão querer quebrar o hospital todo. Aí ótimo, nós ficamos com menos estrutura aí. É por isso que a gente está falando. Eu já falei para alguns conhecidos, já me falo abertamente, nós estamos entrando ainda num período que eu acho que vai ser de economia de guerra mesmo. Karina está muito certa. Começar desde já, fazer doações, sim, cesta básica para um, para outro. Comece a pensar, você que pode, tem gente que não pode, tudo bem, quem não pode não tem que contribuir. Quem não pode talvez tenha que receber.
ficar, se conseguir virar classe média, está bom. Quem é classe média possivelmente vai ficar pobre, quem é pobre vai ficar na miséria. Não estou querendo botar medo em ninguém não, mas pense, se isso se estender de forma trágica, como está na Itália, como está na Espanha, como é que vamos fazer? Se numa cidade de 40 mil habitantes, de 5 mil habitantes, morrem 40. E as pessoas estão recebendo uma caixinha de cinza do seu parente que nem pôde enterrar. E diga-se de passagem, nós não temos crematório aqui, né? Eu não quero receber isso. Eu não quero ver isso. Minha mãe tem 80 anos, mora sozinha no Paraná. Nós teríamos a festa de 80 anos dela agora, esse mês de abril. Meu irmão é transplantado renal e é médico. Eu estou preocupado sim, mas nós temos que trabalhar. Nós médicos, principalmente da área da saúde, não é hora de pensar se eu vou morrer, se eu não vou morrer. Eu não fiz medicina para ficar rico, eu fiz medicina para fazer bem a minha profissão. Eu sei que vocês vão falar, mas não é todo mundo que é assim, é verdade. Reconheço, não é mesmo. Assim como não é todo empresário que vai ter dó do seu trabalhador, assim como não é dona de casa que vai ter dó da sua empregada doméstica, em toda profissão, em toda área tem isso. Mas agora está na hora da gente conhecer as pessoas, né? Na hora do trauma, na hora que todo mundo tem que se ajudar, é que a gente vai começar a conhecer. Eu falo, nós vamos passar por um período, para mim, eu espero muito mesmo que eu esteja errado. Eu acredito que vai ser um período até curto, mas vai ser parecido com a pós-guerra. Vai ser muito parecido com a pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, que a maioria de nós não vivenciou. Eu não tinha nascido, talvez a maioria aqui não tinha nascido, só conhece livro de história. Falar em gripe espanhola então, mas é outra época, verdade, é outra época, a taxa de transmissão era diferente, ninguém sabia de nada, ninguém mal sabia o que era um vírus, verdade. Mas também a taxa populacional era outra, o nível a velocidade com que se deslocavam era outra, no mundo todo, né? A coisa se espalhou tão rápido, foi justamente por ser fácil. Fácil de correr da Europa para cá, daqui para a Europa, para a África, para todo que é lado, daqui para São Paulo para o Rio, do Rio para qualquer lugar, do Rio para Porto Alegre, etc. Essa velocidade de deslocamento também faz a velocidade de transmissão. É isso que torna a coisa mais dramática. Então, eu acho que eu deixo aqui, eu vou encerrar por aqui, porque senão eu vou começar a falar de números que eu não tenho dados, e vocês talvez queiram saber de dados mais concretos. Eu acho que talvez nem o Ministério da Saúde tenha dados concretos de fato. Alguns comparam, não, nessa época do ano, nessa época da epidemia, nós estamos muito pior do que a China, nós estamos pior do que a Itália, nós estamos pior que não sei o que. Calma, gente, calma, porque também não é assim. Também não é do jeito que alguns outros estão falando. Não, isso aí é bobagem, nós estamos num país tropical, calor, nós não temos quase inverno, a taxa de transmissibilidade é diferente e tal. Também não é assim. Eu endosso as palavras do Mandetta. Calma, nós temos que agora sentar. Agora nós conhecemos um pouco mais da epidemia dentro do país. Não conhecemos ela toda, mas conhecemos um pouco mais. Agora é hora de ter calma, talvez esperar sair algumas, eu creio, né, que vão sair algumas medidas específicas para cada instituição, como comércio, indústria, enfim, restaurantes, bares, etc., que vão surgir. Aí vem um outro problema, que acho que talvez a maioria de vocês conheça. É a falta de obediência que o brasileiro tem em relação a normas. Aí eu pergunto, se eu falar eu posso até falar para o dono do bar, ou do restaurante, você tem que pegar mesa sim, mesa não, mesa sim, mesa não, certo? Fora isso você não pode pôr. Se eu não fiscalizar
e começar a chegar gente lá, ele vai acabar botando o outro lado, e outro do lado, e outro do lado. E aí vem o meu questionamento e a minha pergunta também. Tá bom, eu ponho mesa sim, mesa não, com 6 pessoas. E aí? Essas 6 pessoas? E se forem amigos? Ah, eu vou lá convidar meu amigo para ir lá na torre, ou ir lá no restaurante tal, ou sei lá o quê. Põe os 6 na mesa. Beleza. 2 de uma família, 2 de outra, 2 de outra. E se um deles tiver convívio? Eu estou a mais de 1,5 metro de distância cada um? Eu não estou. Eu estou da outra mesa. Mas e dessa mesa? Então tem que ter calma, porque senão a gente vai esquecer, achar que está tudo bem, porque eu estou botando mesa sim, mesa não. É como o gerente da Caixa estava falando, quer dizer, eu estou tendo que tentar explicar para a população e tem que ficar vigiando se eles fiquem na fila com uma distância adequada, entrando pouca gente dentro da agência, para não tentar diminuir a possibilidade de transmissão. E isso é tudo que nós podemos fazer. Mas assim como a dengue, nós precisamos da participação da população. Nós não conseguimos controlar a dengue. Por quê? Justamente porque faltou a participação da população. O poder público tenta, mas o poder público não consegue fiscalizar. Por quê? Porque é impossível. Eu não tenho olhos para todo que é lado. Eu vejo pessoas jogando lixo em terrenos baldios, e todo mundo sabe que isso acontece. Eu vejo gente que vai no bar e joga um copinho descartável, o lixo está aqui, ele joga lá na rua. Eu vejo gente que vai na beira do rio e joga garrafinha de plástico. Essa é a educação do nosso povo. De respeito às normas, de respeito às orientações. Depois, esse mesmo é que vai pegar dengue, esse mesmo é que vai chegar no pronto-socorro mal, e esse mesmo é que vai fazer barraco porque o poder público não cuidou dele. E é por isso que eu estou falando sobre isso aqui. Não tem nada a ver com a dengue, mas tem a ver com respeito às normas, com respeito às orientações. Porque depois não adianta chegar no hospital e achar que eu tenho que dar um jeito, porque eu não vou ter como dar um jeito. Nós só vamos conseguir controlar as coisas com a participação de todos. De todos. Eu tenho uma atitude que eu pretendo tomar. Todos sabem aqui que é mais fácil comprar na internet. Você não sai de casa, usa o cartão de crédito, muitas vezes acha preços mais convidativos e variedade de produtos até para você pesquisar e tudo mais. Eu vou tomar uma atitude, já falei em casa. Eu vou comprar dentro do comércio de Piraju tudo que eu puder. Por quê? Mesmo que esteja um pouco mais caro, eu sei que vocês vão sofrer, eu sei que provavelmente alguns de vocês vão ter que botar o produto um pouco mais caro, porque senão vocês vão quebrar. Mas essa é a minha parte. Se todo mundo exercer um pouquinho dessa atitude, um pouquinho, que isso é cidadania sim. Comprar no comércio local é cidadania sim, principalmente numa situação dessa. Porque se não sou eu não tenho parentes aqui, mas muitos de vocês têm um monte de gente que são parentes. Se não é um parente, é um conhecido que trabalha ali no balcão, que trabalha no caixa do supermercado, que trabalha na banca de revista, enfim, que trabalha em qualquer lugar. Se eu não comprar no comércio de Piraju, esse meu parente pode ficar desempregado. E vou ter que ajudar ele do mesmo jeito, a não ser que eu tenha um coração de pedra, de ver gente morrendo de fome, tendo comida dentro da minha casa e não dar para os outros. É isso que eu queria deixar para vocês. Eu acho que a discussão é ampla. Eu gostaria de fazer um apelo a todos. Eu não sei qual a medida vai ser tomada, eu não tenho esse poder para fazer nada disso,
eu acho que é o prefeito, ou enfim, eu gostaria de fazer só um apelo. Aguardem um pouquinho para que a gente possa ter normas do Ministério em relação a cada estabelecimento. A gente precisa desse distanciamento. Eu sei que vocês precisam trabalhar. Talvez um ou outro possa abrir alguma exceção, é difícil. Vocês sofreram pressão, e acho que devem estar sofrendo ainda, dos seus empregados, com medo de pegar. A gente ficou doido no comitê, porque era pressão de empregado, pressão de sindicato, pressão de todo mundo, que não sei quem não quer trabalhar, não sei quem não vai trabalhar, está todo mundo nervoso, porque o meu patrão está em casa e eu estou aqui no balcão da loja. Ué, mas essa é a sua função, né? Só que ele está, como é que ele está? Ele está desorientado, ele está com medo de desorientado, porque as normas ainda não chegaram. Nós temos que montar todas as coisas. Esse polo foi montado a toque de caixa. Eu tenho que correr para lá e para cá, corro para o hospital para tentar resolver o problema, porque o Fábio está querendo que eu resolva alguma coisa numa norma técnica, que eu baixe uma determinação, não sei o que eu escreva isso, ou que faça alguma coisa, que converse com os médicos. É o médico ligando para mim, cadê os EPI, porque não tem, o outro querendo fazer treinamento de intubação, o outro querendo saber de onde que eu vou fazer com os respiradores, e ainda meus pacientes. Eu tenho dormido pouco, eu acho que a maioria de vocês também, porque vocês também estão preocupados e têm muitos problemas. Mas é essa época de crise mesmo. Nós vamos dormir pouco, ter pouco